lá, vamos falar do esporte. Vitória importante do Leão diante do Guarani, jogando fora de casa, mesmo não tendo mais uma vez uma grande atuação. E é até uma reclamação por parte do torcedor da queda de rendimento com a qual o esporte teve ao longo, desses últimos meses, nas mãos do técnico Mariano Sosso. No entanto, 4 pontos somados fora de casa. É inegável que são 4 pontos importantes, de um cenário que em temporadas anteriores o torcedor do esporte não poderia projetar. Mesmo com a fase ruim de seus concorrentes, que enfrentaram o Leão nessa sequência, se fosse em temporadas passadas, o torcedor do esporte ficaria com uma pulga atrás da orelha em relação aos resultados, a soma de pontos fora de casa. E o que é mais interessante, que o esporte não tem deixado a desejar quando o assunto é jogar fora de casa. Eu até estava analisando aqui os números da Série B do Campeonato Brasileiro, que hoje também tem uma partida. Mirassol e CRB jogam hoje à noite, a partir das 9 horas. E é interessante a gente observar os números da competição no aspecto do mandante e também no aspecto do visitante. Hoje, o esporte como mandante é o atual 11º colocado da Série B, com 12 pontos conquistados em 6 jogos. É bem verdade que o esporte fez poucas partidas jogando em casa e em relação à tabela específica dos mandantes nesta competição. No entanto, o esporte é o 2º melhor visitante da Série B e com um jogo a menos, porque o esporte ainda tem o duelo contra o CRB, que acontece no Rei Pelé. A data ainda não foi definida pela CBF e hoje o esporte tem 11 pontos conquistados fora de casa. É incrível, porque em temporadas passadas o esporte passava praticamente todo o campeonato para somar 11, 12 pontos quando o assunto era ser visitante. O esporte já venceu o Amazonas, já venceu a equipe do Coritiba, venceu também o Guarani neste último final de semana, teve aí o empate recente também contra o Botafogo de São Paulo. Então é um esporte que comumente tem conquistado pontos fora de casa, e isso é que tem dado a condição hoje do esporte estar na 4ª posição. O esporte é o atual 4º colocado da tabela com 23 pontos, e esse famoso jogo a menos que nunca acontece, Então, levando em consideração o que o esporte produziu em casa, mas também o que o esporte produziu fora, é praticamente a mesma campanha, mas surpreende os números do esporte longe do Recife, que não eram comuns em edições passadas da Série B do Brasileirão. Seriam 2 partidas em casa em sequência, mas a CBF aprontou uma delas. O jogo contra o Operário, que aconteceria na semana que vem, até porque o próximo compromisso do esporte é contra o América Mineiro na Arena. O jogo contra o Operário ele acabou sendo adiado. Ele não tem mais uma data específica. Seriam 2 jogos do Leão contra adversários diretos na tabela, em casa, diante do seu torcedor, com a possibilidade de fazer ali, quem sabe, uma casadinha de ingressos. Não vai acontecer. O jogo do esporte agora é contra o América, e depois o esporte só volta a campo 10 dias depois contra a Chapecoense fora de casa. Então, uma baixa significativa poderia dar uma impulsionada do esporte na classificação da Série B, mas agora é buscar vencer o América Mineiro de um jogo duro. Sempre é complicado para o esporte enfrentar o América Mineiro, seja em casa, seja lá no Independência. O esporte sempre tem tido muitos problemas quando o assunto é enfrentar o Coelho Mineiro. Para esse duelo diante do América Mineiro, o esporte deve ter à disposição o lateral esquerdo Dalbert. Ele não ficou à disposição desse jogo do final de semana em Campinas, mas já está recuperado de uma lesão na coxa e deve ser aí uma das opções do técnico Mariano Sosso para esta partida. Em contrapartida, num caminho inverso, o atacante Romarinho e o lateral esquerdo Filipinho, esses dois ainda devem seguir fora, entregues ao departamento médico do clube. Filipinho já era, inclusive esperada a situação do Filipinho ficar mesmo de fora, desde aquele jogo contra o Galo. São 8 semanas de recuperação contados a partir daquele jogo, deve estar ali na sua 3ª, 4ª, 5ª semana de recuperação, então é um jogador que ainda vai passar um tempo considerável fora, e expectativa de que tenhamos aí Filipinho apenas lá para o fim de agosto, quem sabe ali começo de setembro.
né? Com isso, a lateral com o Riquelme, mas também ganhando a opção aí do Dalbert em algumas partidas, como até na última agora, o Sport adotando uma formação com 3 zagueiros, mas em alguns momentos Chico caindo pelo lado esquerdo. Então, essa incógnita no lado esquerdo e também a espera por Igor Cariús, né? O torcedor aguarda ansiosamente, né, que essa punição do lateral esquerdo ela chegue ao fim e que ele possa estar apto para as partidas do Sport. Há, inclusive, né, rumores de que no duelo diante da Ponte Preta, do Sport, que acontece, inclusive, já bem próximo do fim do primeiro turno, que o jogador já possa ficar à disposição, né? E o Sport conta, né, com os trabalhos de Igor Cariús para a sequência do Campeonato Brasileiro. A expectativa agora por Lenny Lobato, né? Novo contratado, lateral, aliás, atacante que vem do Vélez Sarsfield, né? Jogador de 23 anos, é um brasileiro / argentino. Explicávamos toda essa situação de Lenny Lobato lá no nosso canal. É um jogador que vem por empréstimo do Vélez até o fim da Série B, com opção de compra por parte do Sport. Se o Sport se agradar do futebol do jogador, o Sport pode adquirir 50% dos direitos econômicos deste atacante de 23 anos. Então o acordo já está firmado e agora é aguardar a chegada de Lenny Lobato à capital pernambucana. O Sport que também está buscando, né, negócio com mais 2 atletas que, segundo as informações, já estão aí apalavrados com o clube. O Sport já tem um acordo verbal com mais 2 jogadores. Tudo sendo trabalhado no sigilo, tem sido o modus operandi do Sport no mercado de transferências, e o Sport aí há um dia da abertura dessa janela para a inscrição de novos jogadores, janela que se estende até o começo de setembro. Expectativa de que tenhamos aí de 3 a 5 contratações iniciais do Sport para a sequência dos trabalhos. Lembrar que o caso, né, do Esteban Pavés, volante do Colo-Colo, experiente, jogador de 34 anos, ele dificilmente será resolvido, né? Até teve uma publicação bem interessante nesse final de semana, né? Ele tirando fotos com os torcedores do Colo-Colo. É um cara muito bem identificado com o clube, construiu praticamente toda a sua carreira no futebol chileno, em especial na equipe do Colo-Colo, com essa ligeira passagem no futebol brasileiro, né, quando defendeu ali entre 2017 e 2018 a equipe do Atlético Paranaense. Então, com isso, é um jogador que pode permanecer na equipe do Colo-Colo. A tendência é de que ele continue no futebol chileno. Ontem, pela Série B, mais 2 partidas, né? Tivemos a vitória do Novo Horizontino 1-0 para cima do Avaí, né? O jogo lá na ressacada. E a vitória do Vila Nova na casa do Amazonas, 2-1. E foi essa vitória, inclusive, que fez com que a equipe do Vila ultrapassasse o Sport na classificação. Antes mesmo destas partidas, o Sport estava na 3ª posição, mas com o bom resultado do Vila, jogando fora de casa, o Vila Nova assumiu o 3º lugar e jogou o Sport para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro.